Ufa, cheguei. Oi, minha gente, toda descabelada. Pedro tá com uma tosse. Pedro é meu filho. Tá com uma tosse e aí ele fica tossindo tanto que ele dá uma vomitada. Aí quando tem essas coisas. Oi, Oi! oi, bem? Tudo, e você? Como Também, está? tudo bem. Tô contando que eu tô toda descabelada porque o Pedro ele tá com uma tosse Hum, e que de tanto tossir ele gorfa um pouco, né? E aí hum. ele fica desesperado e só quer a mamãe. Então, Deve dar um pouco de aflição mesmo. Não deve ser fácil lidar com essa situação. então, não teve jeito de coisar. E aí aquela coisa, né, do cabelo, ainda mais solto. Tentei Mas tá tudo garantir, bem, amiga, tá tentei ótimo. garantir uma maquiagem aqui, né? Porque afinal, A live com a maquiadora, né? exatamente. Mas como luz da noite é pior, né, amiga? É, e eu tô na casa Que do meu dureza. namorado e o meu ring light ficou em casa, então eu também tô com a luz Não, não eu tentei digna botar do meu umas luzes ambiente. aqui. É, Mas mas tudo tudo bem. bem, a gente tá conseguindo Que ver, todo mundo tá interessa vendo a a gente, tá tudo nós. certo. É, Exato. isso. Bom, gente, então aqui começando essa conversa que é sobre a arquitetura da, do trabalho, que é a gente falar como que essas amigas minhas, né, que foram para várias, são amigas de faculdade, amigas de outras coisas da vida também, mas que foram para construíram seus próprios trabalhos de uma outra forma, de uma forma não óbvia, né? Vai assim dizendo, não seguindo aquele plano de carreira que é o É, comum, né? E aí, Mandy é um dos belos exemplos também. E aí, e aí como a gente começa, Mandy, falando da sua história até aqui, né? Então, tá bom. até onde você está hoje, desde tipo da faculdade, tipo, escolhi a faculdade por conta de tal coisa, aí fui fazendo, passando, até chegar quem você é hoje. Tá bom, eu vou contando um pouco e se você precisar me interromper, tirar dúvidas, fique à vontade. Tá bom. Vamos lá, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de arte desde criança, tal, sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de maquiagem. Era assim uma coisa que eu fazia e consumia desde criança, assim, para quem é Gen Z, né, mais novo, não sabe que na nossa época não tinha muito conteúdo online, nem existia a internet, né? Então eu comprava muita revista, na época era a revista Capricho, que ensinava a maquiar, então eu já tinha vários produtos, eu já tentava maquiar a minha irmã. Minha irmã fala que foi minha primeira modelo e todas as minhas amigas que moravam no meu condomínio na época Uhum. também eu maquiava todo mundo. Então eu sempre tive essa coisa da maquiagem, mas eu nunca imaginei que isso de fato podia ser uma profissão. Eu falava para as pessoas: "Ah, meu sonho é ser maquiadora", mas eu não tinha muita ideia da possibilidade que ser uma maquiadora poderia trazer. E eu nunca fui a pessoa do salão, né? Então eu nunca gostei de estar em salão de beleza e eu também nunca gostei da estética da maquiagem que o salão entrega. Isso desde que eu era nova, eu tinha essa coisa de gostar de coisas coloridas, de coisas mais naturais, Mas eu não gostava muito aí você nem dessa. sabia de como que era essa Não, profissão. era Você só só uma coisa que gostava eu do gostava. resultado Exato. final. Exatamente. E aí isso acho que foi me levando para uma coisa de desenho, de pintura, que sempre teve a ver comigo. E aí na época do vestibular, eu fiquei pensando muito no que eu ia fazer de faculdade. Na época eu tinha dúvida se eu ia fazer artes plásticas, se eu ia fazer arquitetura, para onde eu ia, se eu ia fazer moda. Mas isso era o quê? Começo dos anos 2000, né? Essas profissões não eram tão difundidas e tão a gente não sabia o que esses Glamourizado. profissionais Ah, faziam eu tô tanto. irritada com essa luz aqui, que eu não vou mais coisa. Vou Então, pagar. eu, quando fui escolher a minha faculdade, eu falei, bom, vou tentar fazer algo que eu gosto, porque eu gostava de arquitetura, sempre gostei de arquitetura, gosto de arquitetura até hoje, sou formada em arquitetura, não mais atuante dentro da Uhum. arquitetura, mas é algo que eu gosto, que eu consumo. Quando eu vou viajar, eu gosto de ir nos lugares de arquitetura, eu olho, eu vejo como arte, sabe? Mas não, trabalhar com arquitetura não é o que me faz, é a minha paixão, assim, a arquitetura sim, o trabalho com isso não. Mas aí como que E, você enfim, chegou nessa isso. Aí faculdade? quando Por eu fui quê? fazer, quando eu fui escolher a faculdade, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer, né? Eu sempre gostei de brincar de boneca, essas coisas em cima de planta. Então eu já tinha essa coisa da arquitetura. Gostava de ir nos Ah, prédios e olhar. Eu já tinha essa coisa e eu sempre gostei de desenhar. Então eu falei, cara, eu acho que aí é uma frente, sabe? Ou moda ou arquitetura, e no fim,
conversando com minha mãe, né? Ela falou, cara, acho que a arquitetura é uma faculdade que vai te dar um pouco mais de visão. Você vai sair da moda, você vai fazer o quê? Você vai fazer faculdade de moda, você vai virar o quê? Tipo, a gente não sabia muito bem o que esses profissionais faziam, sabe? E aí eu fui fazer arquitetura, sabendo que eu gostava, mas eu não tinha ideia que atuar com arquitetura é como de fato é. Eu fui achando que era uma coisa muito mais artística, muito mais criativa, muito mais livre, mas veja só como é a vida. O meu primeiro estágio, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia muito grande em São Paulo, e, tipo, já foi um choque, assim, quando eu fui pro meu primeiro estágio, eu lembro que, assim, deu, sei lá, 6 meses de estágio, eu falei pra minha mãe, não é mais arquitetura. Aí ela falou, não, você vai Calma. se formar em arquitetura. Ela falou, é o seu primeiro estágio, já estava no terceiro ano da faculdade, era uma faculdade de 5 anos, faculdade particular, né? Estudei no Mackenzie, ela falou, não, querida, você já chegou no mais da metade da faculdade, você vai até o fim. Quando você terminar a faculdade, a gente vê para onde a sua vida vai te levar. E aí, durante a faculdade, eu fui tentando outras Mas do coisas para ver se eu curso você conseguia gostava? médio. Tá. Eu gostava muito da parte artística, mas eu nunca gostei muito das partes que eram para exatas, assim, Mais sabe? técnicas. Então, exato, eu tinha interesse, eu gostava, mas não era a coisa que eu mais gostava. Enfim, e aí durante a faculdade e pós-faculdade, depois que eu me formei, eu fui tentando encontrar coisas que eu gostava. Então eu fui trabalhar com interiores, com paisagismo. Falei, de repente tá nisso. Não é no mercado corporativo, grandes empresas, mas pode ser que eu encontre alguma outra coisa nisso. Só que ao longo dos anos eu fui descobrindo que a minha questão com a arquitetura poderia ter sido com qualquer outra profissão. Eu não gostava do ambiente do mundo corporativo, de estar em uma grande empresa, com chefe, com horário. Para mim era muito desmotivador eu chegar no trabalho todos os dias na mesma hora, com as mesmas pessoas, e eu chegar na segunda e eu saber exatamente como ia ser minha semana até sexta. Tipo, isso para mim, eu não tinha muito... Sabe, não me dava essa coisa de falar, putz, que demais que quer trabalhar. Eu adorava ir em reunião, por exemplo. As pessoas falavam, meu, você gosta de reunião? Mas eu gostava, porque era a hora que eu tinha troca, que Mais eu solto. saía, que eu via o mundo, que eu conseguia ter um pouco mais de personalidade. Eu não era só uma pessoa atrás de um computador, sabe? Ou, tipo, refazendo projetos que não eram meus, que eu tava ali só repetindo coisas que alguém me pediu para fazer, Num sabe? trecho só também, né? Até para quem não Exato, muito sabe, pequeno. porque até para quem não sabe, na arquitetura, para você poder, para você criar, né? Se você entra numa empresa, criar alguma coisa, demora pacas, Muito. né? A menos que você Né? faça o E seu assim, é escritório, isso. É isso. A não ser que você seja dono do seu escritório, você sempre vai ter alguém que é o dono do escritório e que para você que criar, faz a você vai criação, precisar que é a do parte mais aval. legal. Exatamente. Para mim, né? Tem gente Uhum. que hoje eu entendo que eu tenho amigos que falam: "Nossa, imagina, eu gosto de ficar aqui, pôr meu fonezinho, ficar o dia inteiro ali e beijo, tchau, fui Executando. para casa". Exato. Uhum. E não é o meu perfil, entendeu? Uhum. Eu demorei para entender o que era isso. E aí, enfim, a vida foi passando, eu já estava trabalhando com arquitetura, sei lá, uns 7, 8 anos, e eu estava muito infeliz, assim, eu não me via, eu estava com 29 anos nessa época, e eu não via como que, cara, eu poderia continuar a minha vida sendo que eu não gostava de trabalhar. Tipo, eu acordava sem vontade de trabalhar, eu não tinha, sabe, motivação de ser uma profissional melhor. E eu falava, cara, não é possível, eu já tentei tudo que eu podia tentar dentro da área da arquitetura e E eu já não naquela queria época mais você não ter um entendia ainda. escritório. Não Uhum. Você não entendia. Eu só sabia que eu entendia não o que, que gostava. era exatamente. Exato. Tipo assim, é a arte, de repente, né? Isso. Isso veio Tipo, depois ai, com é o muito tempo. limitante. Ai, eu não gosto de trabalhar no computador o dia inteiro. Eu tinha alguns pontos, mas eu não sabia exatamente. Tipo, ai, eu não gosto de ter a semana assim, exatamente sabendo o que eu vou fazer todos os dias. Eu não gosto dessa rotina de ter que estar aqui das 9 às 6 e de repente é um dia que eu não tenho nada para fazer. Que eu podia estar fazendo outra coisa e eu tenho que estar lá no escritório. Eu tinha essas revoltas dentro de mim, mas eu Uhum. não sabia que existia um mundo de possibilidades fora daquilo, porque a minha experiência tinha sido só essa. Eu só conhecia Eu, trabalhar em um eu, escritório. eu lembro, inclusive, uma época que você trabalhava num escritório específico que se era, não sei se é exatamente essa parte, se era banheiro, mas era tipo assim, só banheiro, Isso. banheiro, 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 Fazia banheiro. executivo. Teve É, um dos escritórios que eu fui trabalhar, que como eu trabalhava em construtora, toda vez que eu saía da construtora e eu ia tentar buscar alguma coisa, as pessoas me jogavam um pouco para essa área da arquitetura, que era executivo, porque era uma área que eu tinha muita sim. experiência. E era a área que eu estava tentando fugir, mas eu não conseguia, entendeu? E aí teve esse escritório que eu ficava, meu, foi ali muito ruim para mim. Eu ficava detalhando o banheiro o tempo inteiro, Teve. assim, era banheiro de prédios Aí grandes, assim, você e nem aí viu o era que tinha no resto do não, contexto, só nada. Eu sabia, só só ficava fazendo, tipo, medida de banheiro, detalhando quantos azulejos iam, qual que era o bem tipo de azulejo, mecânico. mas totalmente, não era uma escolha minha, era uma coisa que Uhum, já vinha, eu só tinha que colocar em projeto. uhum. E isso era muito ruim para mim. Mas enfim, aí foi isso, fui tentando trabalhar
E aí, perto dos 29 anos, eu tive uma experiência de trabalho muito traumática, que eu fui trabalhar em uma empresa de engenharia, que era muito, assim, cara, faca na caveira, assim. Era uma coisa que as pessoas, tipo, passavam muito mal, varavam à noite. Você tinha bônus de quanto você rendia, e quanto você rendia não era render em 8 horas de trabalho, você podia trabalhar 24 horas, 48 horas. As pessoas eram meio surtadas nessa empresa, assim. Eu nunca tinha chorado em um ambiente de Tipo trabalho. produção, né? Não, Tipo sim, produção, linha de produção produção, é. total, mas assim, totalmente desumana dentro de um mercado de arquitetura. Sim, enfim, muito complexo. E aí eu trabalhei um ano nessa empresa e assim, foi um grande período. As pessoas não conseguiam ficar nessa empresa nem um ano. Elas ficavam 6 meses, 7 meses. Eu ainda fiquei um ano. E Fazer aí um pé quando de eu... meia e vazar. Exato. Aí eu fui demitida depois desse um ano por uma série de burocracias lá da empresa. E aí quando eu fui demitida eu falei, bom, agora acho que é a hora de eu fazer alguma coisa. E aí eu estava muito em dúvida se eu ia fazer um intercâmbio, morar fora do Brasil, ou se eu ia tentar investir em uma outra profissão, que era maquiagem, que era uma coisa que eu já gostava muito de fazer, mas que eu não sabia bem como que eu podia transformar isso numa carreira. Mas você E aí eu já tinha então isso. já, Quando você estava no não, eu final dos seus já, anos de é, arquitetura, tipo assim, você já pensava, meu, acho que de repente pode ser uma profissão. na verdade, assim, durante toda a minha vida eu falava, meu sonho é ser maquiadora para Ah, todas é? as pessoas. E eu já maquiava muitas pessoas. Eu lembro que quando, sei lá, na época que a gente ia pra balada, né, Uhum, tipo uhum. 15 anos, 17 anos, eu já maquiava todo mundo e fazia cabelo. Então eu ia no salão, sei lá, fazer a unha, eu ficava olhando o que as pessoas faziam, chegava em casa, fazia na minha irmã, fazia nas minhas amigas. Então eu arrumava todo mundo e aí a gente ia pra festa. Depois na faculdade, mesma coisa, carnaval da faculdade. Eu fazia a maquiagem de todo mundo. Então já era uma coisa que eu gostava. E depois que a gente se formou, as meninas começaram a ter festas de casamento e tudo mais. Ainda assim, eu também maquiava essas meninas para irem em festas, mas tudo muito solto, assim, eu não tinha muita técnica. Nessa época eu já tinha YouTube, então eu assistia muito YouTube, consumia YouTube, mas era E não baseado nisso, nunca tinha cobrava. feito, não cobrava, era só um hobby que eu fazia com muito prazer. E aí, nessa época que a arquitetura ficou tão difícil para mim, eu comecei a me questionar, falar, ué, mas por que eu gosto tanto de fazer isso, que eu não ganho? E aí o que eu ganho é tipo um martírio para mim, assim. Uhum. Aí, enfim, eram muitas questões que passavam na minha cabeça. E como que eu poderia transformar aquilo que eu amava tanto fazer em algo que eu conseguia ganhar dinheiro, assim? Porque eu não sabia. Tanto que, assim, as primeiras pessoas que eu fui maquiar, eu não sabia cobrar. Porque eu ficava assim, Eu como que eu posso lembro que a cobrar gente falava por sobre alguém, isso. por uma É. coisa que é tão prazerosa para mim? Tipo, não é justo. Eu tô fazendo uma coisa que eu amo. Tipo, era quase como se eu tivesse que pagar Porque, uma pessoa para eu porque tinha poder aquele fazer algo. estigma de que Porque trabalho tem que ser coisa ruim, né? Exatamente, Que é porque a trabalho minha sempre era. luta, É né? isso, Minha trabalho luta de. sempre era tipo, tá bom, é tão ruim, eu me esforço tanto, que então eu mereço ganhar um salário no fim do mês, porque é muito ruim. Então, como que foi uma mudança de paradigma, assim, como que agora eu vou fazer uma coisa que eu amo e vou ganhar dinheiro? Tipo, como? Então, eu, tipo, assim, faço terapia desde que eu resolvi questionar a arquitetura, foi quando eu comecei a fazer terapia, porque eu tive que mudar muitas coisas na minha cabeça, assim. A gente veio de uma geração onde trabalho 30 anos trabalhando na Piscou minha mesma luz aqui. empresa. Piscou Menina. minha luz aqui. É, porque tá mó chuva aqui. Não tá aí? Ah, agora é que eu tô de fone e o Ah, fone isola o som, eu não tinha tá. escutado. Piscou, tipo, Mas apagou tá. a luz e voltou. Que bom, né? É com emoção. É, é isso. Enfim, e aí foi isso. Aí eu trabalhei nessa empresa de engenharia, fui demitida, fiquei com o dinheiro aí sem saber o que fazer. Aí fiquei pensando, um intercâmbio, né? Assim, eu sou sagitariana, enfim, eu vou viajar, minha vida é movida a viagens e conhecer novos lugares e novas coisas. Falei, eu vou fazer um intercâmbio para fora do Brasil. Aí eu pensei, beleza. E aí, eu vou voltar para o Brasil, eu sou o quê? Só uma pessoa que fez intercâmbio. Eu vou continuar sendo arquiteta, eu vou ter que voltar e dar meu currículo. Falei, não, então eu vou procurar um curso de maquiagem. Aí comecei a procurar um curso de maquiagem que tinha a ver com o que eu gostava, que era essa coisa que não é esse perfil de transformação que a maquiagem durante muitos anos foi ligada, e sim uma coisa de, sei lá, revelar os pontos fortes, mostrar o que você tem de bonito. Então, uma pele com cara de pele, tipo, sabe? Uma coisa que te ressalta muito mais do que te transforma. E E aí eu encontrei. uma dúvida, amiga. E aí, é tipo assim, como é que você identificou isso, né? Porque né, a minha intenção maior aqui é as pessoas entenderem como que você construiu. Como que você identificou tem esse tipo de maquiagem que eu não gosto e tem um tipo
Tipo, Eu uma gosto. linha do Sim, profissional? Tipo, o que que é sim. isso? Porque nessa época, né, há 10 anos atrás, a gente já tinha. Não existia Instagram, eu acho. Acho que não existia Instagram. Tava no comecinho do Não Instagram, lembro. mas já Uhum. tinha Facebook, já tinha YouTube. Você já tinha muito onde buscar informações. Então eu Para entender que tem conseguia. estilos diferentes de Exato. maquiagem. Então eu, dentro do YouTube, era o que eu mais consumia, né? A Julia Petit, na época, que hoje em dia ela é dona da Contém um Grama, enfim, é uma influenciadora e uma No mulher de salve. negócios, assim, exato. Uma empreendedora de muito sucesso. Nessa época ela tinha um blog que ela falava sobre moda e ela discutia muito sobre maquiagem, tinha vídeos de maquiagem. Então a Julia Petit era uma pessoa que eu amava ver os vídeos. E aí tinham outras influenciadoras na época, a Boca Rosa, por exemplo, que hoje em dia, né, tipo, maravilhosa e, enfim, empreendedora, ela tinha um estilo de maquiagem muito pesado. E aí eu vi os vídeos da Boca Rosa e falava, putz, não gosto. Tem alguma Uhum, coisa, eu não sabia dizer o que que era, mas uhum, esteticamente eu sabia que aquilo eu não gostava e o da Julia Petit uhum, eu gostava. E aí, enfim, tinham outras. Alguns conteúdos eu amava e outros não. E aí eu comecei a entender o que que era. Tipo, ah, beleza, tem a ver com a estética. E aí nisso, na época, passava o Esquadrão da Moda, no uhum, SBT, né? Não uhum, o uhum, gringo, o brasileiro. E uhum. tinha uma maquiadora do Esquadrão da Moda, que era a Vanessa Rosan, que é uma maquiadora muito maravilhosa. E ela falava Só uma sobre pausa isso. aqui. A Beatriz, que a gente conversou Sim, ontem, ela está dando várias coisas, vários tô vendo, insights maravilhosa. interessantes aqui. Que o talento inato no lugar do hobby é um clássico, ou seja, né, a gente já Sempre, tem né? um talento Sempre. e a gente bota para hobby ao invés de botar trabalho. Acho que por causa desse estigma, né, que Total. você falou de, É. né, de que tem que ser. E o poder de ter referências, né, que é isso. Tipo, se não existe, principalmente quando a gente vai criar nosso trabalho, né, se não ou pelo menos na nossa círculo, não existe aquilo, a gente tem que buscar uma referência para tentar seguir os passos, né? Exato. Acho que isso é uma Mas forma essa de você ir criando o seu é, trabalho também, arquitetando o seu trabalho, né? Que é o não, nome que eu total. dei. Eu acho que você pode até criar algo novo dentro daquele seu negócio ou do seu modelo de negócio, mas você precisa sair de algum lugar. Não dá para você, tipo, do nada falar, não, agora eu vou inventar um jeito novo de maquiar. Tá, Uhum, mas uhum, baseado em quê? Da onde é o seu ponto de partida, entendeu? Eu acho sim. que você tem que ter esse ponto muito bem estruturado para aí depois, aos poucos, você vai colocando as suas pinceladas, mostrando um novo jeito de fazer. Eu sou uma pessoa muito educacional, assim. Eu Uhum, gosto muito de estudar as coisas antes de colocar em prática. Então, eu tenho certeza que se eu não tivesse ido estudar maquiagem, eu não conseguiria dizer que eu sou uma maquiadora. tá. Mesmo que eu já tivesse tido Uhum, estudos, lido, e não, eu não menosprezo quem é autodidata, assim. Na verdade, eu tenho amigas maquiadoras que são, cara, talentosíssimas, profissionais incríveis, que trabalham comigo, assim, do meu uhum. lado e que são autodidatas. E eu falo, olha, você tá de parabéns, porque eu preciso dessa Precisou da aprovação. técnica. Entendeu? Eu Uhum. preciso ter alguém, eu preciso ter Desse referência, eu certificado. preciso ter alguém, exatamente, alguém que me fale, é assim que você faz. É. Mesmo que depois eu E, fale, não vou e isso, fazer né, gente, assim. vale dizer que você tem essa consciência agora depois que, né, você foi Não, fazer, né? não, Não é tipo assim, 10 anos de como é terapia que aí, eu né, vou amiga? ser? 10 anos de Né? terapia Por rodando e isso eu que questionando a minha por isso vida, assim, que né? a gente, né, quando a gente vai a gente conta a história, não achem que a pessoa já, né? Não, Não, eu já sei que é o certificado que é o que eu quero. Não não, é um negócio bem imagina, orgânico e que imagina. depois você vê, tipo assim, agora eu me sinto porque eu fiz É, né, tive um certificado, mas, tal, tal. mas eu Então digo faz isso até parte, porque, né? Faz total. parte E porque na do época que eu processo. maquiava as meninas, mesmo sem cobrar, maquiava as minhas amigas, tal, ainda como uma coisa, como um Uhum, hobby, eu não conseguia tirar foto, eu não conseguia postar, eu precisava que alguém validasse que eu sabia fazer aquilo. E foi assim, quando eu entrei no curso de maquiagem, fiz a primeira aula, a primeira aula elas mostravam como o universo da maquiagem funcionava e quais eram as possibilidades, que são infinitas. Todas as imagens que a gente vê na internet tem uma era a intenção de maquiadora, um curso internet, online e tal. profissionalizante, né? Mesmo. Profissionalizante. Eu entrei já para fazer um curso profissionalizante. Essa era a minha visão. Era, voltando um pouco, né? Quando eu fui fazer o Uhum, curso, a minha visão era, então eu vou estudar e aí eu vou poder maquiar melhor minhas amigas, porque quando eu maquiava, às vezes eu olhava e falava, podia estar melhor, mas não sabia o que que era. O cabelo, por exemplo, eu tinha uhum. muita dificuldade. É difícil você entender. Para mim, a maquiagem é uma As pintura e o texturas cabelo é de uma cabelo. escultura, assim, sabe? Uhum, Então era difícil eu esculpir aquele cabelo sem ter muita técnica, cabelo cacheado, cabelo liso. uhum, Tipo, era difícil. Então, eu sabia que eu precisava aprimorar aquilo que eu já tinha, que eu já gostava, mas que eu só tinha aprendido sozinha. E eu nunca tinha, tipo, não tinha sido exposta a muitos tons de pele, muitos formatos de olho. Eu tava ali meio restrita ao meu círculo de amizades, assim. Então,
era um pouco mais fácil e eu sabia que faltava algo. Então, eu fui atrás do curso por isso e falei, cara, então beleza, eu vou me formar maquiadora, vou fazer esse curso profissionalizante. De repente, eu posso começar a maquiar as minhas amigas de fim de semana. Se tudo der certo, eu saio da arquitetura. Tipo, esse era o meu pensamento antes de fazer o curso, antes do primeiro dia do curso. E tudo bem, de repente é isso. No dia que eu fiz o primeiro dia de curso, assim, que eu entendi o que eu estava entrando, qual era o tamanho desse universo, eu falei, beleza, eu não quero mais trabalhar com arquitetura, eu tenho certeza que eu quero ser maquiadora. Dá para ser uma Mas, profissão, exato, né? e você tem muitas possibilidades, né? Tipo, não é só a possibilidade de trabalhar em salão, que era a que eu não queria, e que era a que eu Aham. achava que era A a única mais opção. possível, Assim. exato, Aham. assim, que era a que tinha mais possibilidades. E aí eu falei, bom, tá bom, o que eu vou fazer, né? Aí, essa época já existia Instagram, aí eu falei, então acho que eu vou ter que colocar o meu Instagram aberto e começar a colocar fotos das pessoas que eu faço maquiagem. Talvez seja isso que vai mostrar, porque eu tinha esse receio, tipo, tá, como é que as pessoas vão saber que eu faço maquiagem? Tá, eu sou maquiadora e aí? A partir de hoje eu faço como? Tipo, então aí eu falei, de repente isso Onde eu pode ser uma ferramenta. anuncio, né? Exato, quem vai Porque, saber além que de eu tudo, faço? é uma profissional independente, né? Tipo assim, Ah, sozinha, não tem. Quer dizer, existe, né? Depois você foi existe, descobrindo que existe exato. agência e Isso, sei lá, coletivos e tal. sim. Mas quando você entra, né? É Tipo, você e você. é um mercado, tipo, muito fora do corporativo que você tem que ir descobrindo na prática, né? Eu imagino. Total. E eu não tinha muitos exemplos de profissionais autônomas, né? Assim, hoje em dia minha mãe é autônoma também, Uhum. mas na época todas as pessoas que estavam muito próximas a mim tinham uma carreira mais corporativa. Em Então eu não empresa. sabia direito para onde que eu ia, sabe? Assim, qual que era o caminho? Como que você começa um Acho negócio? que só Eu não tinha a ideia, Vanessa, assim. né? Que foi a primeira conversa minha aqui. Só a Vanessa, que ela empreendia aqui Mas, tipo, mas ainda ela logo no empreendia coisa. dentro do mercado de Sim, arquitetura. Ela tinha um sim, sim. escritório. Então ela Sim, podia ter, sim. Então ela ela tinha tinha essa troca. estrutura de. E ela Aham, tinha troca. E ela tinha, tipo, a validação de ter feito uma faculdade. Tipo, ela sabia que ela era arquiteta. Então, uhum, uhum, não tinha, tipo, vou fazer uma troca. uhum. Enfim, e aí foi isso. Aí eu fiz o curso de maquiagem. Fiquei 6 meses estudando. Era um curso profissionalizante de 6 meses. Comecei a colocar as fotos no meu Instagram. E era muito difícil para mim. Eu sou até hoje muito crítica, muito autocrítica, assim, com o meu trabalho. Então, eu tinha muita dificuldade de postar. Aí eu postava, apagava. Enfim, foi um longo processo, assim, até Você lembra quem foi a primeira pessoa que você cobrou? a Porque eu primeira, lembro disso, sim, dessa coisa nossa, eu falando, é, Amanda, você precisa começar a a cobrar e primeira tal, né? pessoa que, na verdade, não foi eu que cobrei, foi ela que me pagou, porque eu Uhum, também não sabia cobrar, né? Foi a uhum, Carol Labinas, nossa amiga, ela tinha uma uhum, festa pra ir, e ela falou, eu quero que você me maquie. Eu tava, sei lá, um mês no curso. Aí eu falei, uhum. Carol, mas você tem certeza? Ela falou, que tenho, e ela falou, e eu vou te pagar. Aí eu falei, tá. Boa. Eu não sabia nem quanto cobrava. E ela falou, não, pode deixar, sou eu e minha mãe, as duas vão fazer maquiagem e cabelo, ela tá aqui, ó, já sei quanto que eu vou te pagar. Ela decidiu quanto era. Então eu falei, tá bom, beleza, então. E na época era tipo R$ 50, entendeu? Eu falei, tá Uhum, ótimo. Eu, tipo, eu nunca tinha ganhado nenhum real sendo maquiadora, era a minha uhum. primeira experiência. E ainda foi uma amiga nossa, Maria Carolina, ainda tirou umas fotos. Eu tenho essas fotos desse primeiro dia que É eu fui mesmo? maquiar, assim. É. Tenho, é uma das primeiras fotos do meu Instagram profissional Uhum, desse dia, assim. Porque eram as uhum. minhas melhores fotos, imagina. Sim, As minhas sim. outras fotos eram com celular, meio tirada no banheiro, assim, sabe? Aham, aham. Então, foi muito legal, assim. É uma foto É. que a maquiagem, hoje em dia, eu olho e falo, poxa, tinha muito para melhorar. Mas ainda assim, são fotos que eu amo, porque elas significam muito para mim, assim. Foi, cara, o game changing, assim, sabe? Foi onde eu falei, tá bom, agora é de verdade, sabe? E aí eu fiquei um ano nessa transição. Foram os 6 meses do curso, que aí eu tinha o Instagram, eu comecei a falar para todas as minhas amigas, olha, quem precisar de maquiadora, tá aqui, manda meu Instagram para quem precisar. Então, meus primeiros atendimentos eram Boca ou boa. amigas de amiga, Uhum, que meio que eu já tinha contato, assim, foi meio que no meu nicho de amizade que o negócio começou a rodar, assim, sabe? E uhum. aí a partir disso, comecei a fazer contato com alguns fotógrafos, com algumas amigas que trabalhavam no mercado da moda, falando, cara, eu queria muito trabalhar com moda, eu tinha pensado em fazer faculdade de moda, putz, como que eu consigo? Só que aí era difícil, porque eu estava no escritório de arquitetura, né? Eu fiquei um ano ainda, tipo, trabalhando com maquiagem e no escritório. Então, eu tinha, às vezes, dias que eu tinha jornada tripla. Eu ia maquiar de manhã, tipo, 6 da manhã eu saía, maquiava alguém, saía correndo e ia pro escritório, trabalhava o dia inteiro, saía do escritório e ia maquiar uma pessoa à noite. Então, tipo, foi um ano, assim, de muito esforço, assim, sabe? Que eu falei, cara, eu tenho que fazer dar certo. Eu não suportava mais
trabalhar com arquitetura. E algumas pessoas falavam, meu, mas como você tem coragem? Eu falava, cara, eu não tenho mais coragem de continuar odiando Continuar trabalhar. Tipo odiando o assim, trabalho. É. não dá. Eu É, tenho que que é ter um negócio, essa. né? Que é um negócio que, tipo assim, é tão imposto tipo, se você for pensar, gente, não faz sentido, Não. ocupa seu dia inteiro, sua E é semana, né? horrível. Na 90 mil verdade, horas da sua vida, e aí você é, vai fazer um negócio que você é o odeia pra sempre. tempo, É você dá bizarro. muito mais tempo da sua vida, que no fim é a nossa moeda mais valiosa na vida, é o nosso tempo, assim. Sim, E você dá muito mais tempo para uma coisa que você não gosta, que é o seu trabalho, no meu caso, que eu não que não gostava, faz do que para sentido, né? coisas que eu amava fazer, que Você era estar não com se meus amigos, com a minha sente, família, é, tipo, não se sente dar atenção ao meu útil, hobby. né? Então era uma coragem que era, cara, vinha assim de dentro de mim, assim, era uma coragem de não aguentar mais estar numa situação que era tão triste, assim, que era tão chata, que eu olhava e falava, cara, o que vai ser da minha vida daqui 10 anos? Como Oh, é que eu vou viver mais 10 anos, tipo, odiando o meu dia a dia? Tipo, não tinha mais como, e sabe? inevitavelmente, eu acho que o trabalho também nem sai tão bom, né? Quando Eu você nunca odeia seu eu trabalho. nunca fui uma arquiteta maravilhosa. Eu sempre fui uma arquiteta média para baixo. Eu me esforçava o suficiente para que eu continuasse trabalhando e É, porque porque eu nem não engaja, tinha né? vontade. Eu É, não tinha vontade de é. ser uma profissional excepcional. Mesmo que você falasse, cara, faz esse curso aqui, ó, vou te dar esse curso. Eu até faria o curso, mas eu não faria como hoje, por exemplo, eu estudo maquiagem o tempo inteiro. Eu já Uhum, estudava, né, na época que eu uhum. trabalhava com arquitetura, e hoje em dia eu consumo conteúdo, vejo aula, tô de olho em workshop, tudo que tem de maquiagem eu tô olhando, tendências, desfiles, eu tô sempre de olho em tudo. Só E que eu aí te faço isso faz com uma paixão, profissional muito entendeu? melhor, porque você, É. né? Eu tô de olho, porque eu quero, porque você fala, eu tenho um curso de maquiagem, eu vou falar, tá bom, me conta, quando que é, onde é, tipo, eu quero falar, eu quero ver, eu quero estudar, que é totalmente diferente do que eu sentia quando eu estava no mercado da arquitetura, assim. Então, E isso aí era o então você foi principal. se estabelecendo, né? É Fazendo as isso. maquiagens assim pontuais. E aí hoje, e aí como é que, né? Tipo, Sim. Isso tipo foi até em chegar hoje. 2014, foi quando eu entrei no curso de maquiagem. 2015 foi quando eu saí do escritório de arquitetura que eu trabalhava. Foi o meu último emprego como arquiteta, foi no comecinho eu saí do escritório no começo, meio de 2015. Então, Uhum. esse ano eu faço 10 anos de maquiadora, que foi a primeira vez que eu Boa, ganhei por um trabalho, parabéns. já fiz, né, na verdade, acho que foi mais, obrigada. Foi mais ou menos em agosto ou setembro de 2014 que foi esse primeiro trabalho que foi da Carol, então já Uhum. fez 10 anos, assim. E esse primeiro ano foi difícil, porque eu tinha essa jornada dupla, né, de arquitetura e de maquiagem. E aí, quando eu saí do escritório de arquitetura, eu falei, beleza, agora eu sou maquiadora. Você saiu Acordei na porque já estava segunda-feira, engatado ou eu porque você não aguentava mais? saí porque eu já tava, cara, eu não tava conseguindo eu já não era a melhor profissional. Eu já tinha Uhum. uma segunda Uhum. profissão, da qual eu tinha muito mais vontade de me dedicar. E aí a gente teve um corte no escritório, um escritório bem pequeno, né, de interiores, assim, muito pequenininho. E aí a coordenadora da época era super minha amiga. Enfim, eu acho que foi um bem bolado ali de tipo, Amanda, vai, bora. vai. Falei, então É. bora. Ela ia casar também, né? Ela foi acho que foi a segunda noiva que eu fiz na vida, foi essa minha coordenadora. E ela falou, eu quero que você faça a maquiagem no meu casamento. Falei, então vamos aí. E aí foi isso. Aí eu saí do escritório, eu tinha essa rescisão, que eu tinha 3 meses. Eu lembro que eu fiz essa conta. Beleza, com essa rescisão aqui, eu consigo pagar todas as minhas contas por 3 meses. Então eu tenho 3 meses para fazer a minha nova profissão girar. Aí eu acordei na segunda-feira, eu saí do escritório na sexta, na segunda eu acordei e falei, beleza, agora eu sou maquiadora de verdade, o que eu vou fazer? Tipo, eu só sou maquiadora. E aí eu lembro que eu comecei a tipo, mandar mensagem para todas essas pessoas que eu tinha trabalhado nesse um ano, mandando falando, gente, agora eu tenho a minha agenda livre, quando vocês precisarem podem contar comigo. Fiz um cartãozinho, tipo, fiz assim, rapidinho, uma artezinha, Uhum. Uhum. mandei imprimir o cartão, aí eu entreguei em vários salões perto da casa que eu Uhum. morava, Uhum. mas eu entregava no salão falando, ó, eu sou maquiadora, mas eu não tenho vontade de trabalhar aqui no salão como uma maquiadora fixa. Mas, se você tiver algum evento no fim de semana, se tiver, tipo, por exemplo, muita gente, vocês não têm profissional, me chama, que eu venho atender o pessoal aqui. E aí tinham muitos salões que não tinham maquiadora, falando, obrigada, então a gente vai te chamar, porque às vezes tem demanda e a gente não tem quem faça. Então eu comecei a fazer isso, meio que atender as pessoas. Aí muitos fotógrafos que eu tinha trabalhado naquele ano começaram a me chamar, falar, olha, tem uma pauta aqui, tem um shooting ali, você pode vir? Aí foi isso, aí dos 3 meses, aí o primeiro mês passou, eu falei, beleza, tenho mais 3.
E aí eu ia nessa continha dos 3 meses que eu tinha de dinheiro para viver. Uhum. E aí, enfim, já se passaram 10 anos e tô aqui até E hoje. E deu aí, certo, hoje, entendeu? e aí eu vou inverter as perguntas que eram, né? Quem você é hoje e as premissas. Acho que as premissas, né, de novo, a gente vai falando no decorrer, né? Toda coisa, né? Então você tinha a premissa de que você gostava de arte, você já gostava de maquiagem Exato. antes, você queria ter uma rotina mais Exato. flexível, você não Eu nem gostava do sabia que estilo de eu, sal, que é, eu queria tanto ter uma rotina flexível. Hoje, até ter. que eu olho a minha vida, eu falo, cara, realmente trabalhar Não em tinha um... como eu Eu viver não de. tinha, eu não ia É, ter como, eu não ia é. conseguir. Eu ia ter alguma hora, ou eu ia ter um burnout, ou eu ia, sei lá, fazer meu Porque próprio escritório, eu ia a ter que gente sair segue do um ponto. modelo, né? A gente segue um modelo todo, sim. Ó, Camila. Camila, tô querendo que você venha também falar comigo, viu? Com a Yoshabel. É, então, tipo assim, e aí você, né? Agora a gente tá detalhando a premissa, né? As premissas, mas você foi descobrindo na prática. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem visto pessoas falarem mais sobre isso, né? Sobre o seu processo, É sobre isso. esse autoconhecimento de tipo, como que eu gosto de trabalhar? Como É. que, né? Eu acho que isso que é muito importante, né? Uma Acho das que hoje minhas bandeiras você. aqui de Opa! tipo, gente, olha o que que você gosta de fazer, olha o que que você quer. Não é Olha o que o seu estilo trabalho de você vai vida. fazer É isso. tudo que você gosta, né? Não é É assim. isso. Você tem, né? Você mesmo às vezes Eu não, posta, tem hoje várias é dia coisas. do É isso. administrativo, O de fazer orçamento, que administrativo saco. para mim é muito difícil, porque eu tenho Mas essa dificuldade de ficar no computador. Eu acho que eu fiquei meio uhum. traumatizada, sabe? Não, Depois de tantos então anos não, e é exposta. isso, né? Tipo Então, assim, não é 8 ou 80, né? Acho que as pessoas põem, tipo assim, ou eu vou fazer só o que eu amo e eu tô sempre muito feliz, ou eu vou não, fazer só o que eu odeio. E, tipo, é isso. gente, Eu amo entre maquiar. O 8 e processo 80 é tem um isso. monte de É coisas. isso. Às vezes até E às o vezes maquiar é um é isso. saco, porque, né, Na por verdade, algum assim, o motivo. processo de maquiar, normalmente, 98% das vezes, eu gosto muito, mas a gente está lidando com seres humanos, então, às vezes, acontecem coisas, como qualquer pessoa que atende outros seres humanos, não lida só com máquinas, até quem lida com máquina também deve passar por situações, mas lidando com seres humanos, às vezes acontece alguns adventos que deixam meu trabalho não tão bom, mas assim, o processo de maquiar eu amo, mas agora assim, tem vezes que eu tenho que acordar às 3 da manhã. Você acha que eu amo acordar às 3 da manhã? Eu não amo, mas tá tudo bem, entendeu? Eu amo, a carreira que eu escolhi, eu amo, mas não significa que eu amo 100%. Tudo que Tipo, você tem tá coisas fazendo que eu o não tempo gosto. todo. Só que hoje eu tenho muito mais clareza de que trabalhar pode ser uma coisa legal, trabalhar é parte do que você gosta de fazer, da sua vida, da sua rotina, do que eu quando eu trabalhava com arquitetura. Quando eu trabalhava com arquitetura, eu me questionava. Às vezes eu chegava em casa e ficava pensando, gente, como que alguém pode amar trabalhar? Não é possível. Tipo, eu Então, é não isso que entendi. Eu ficava pensando, é isso que como que alguém pode ser workaholic? O que será que a pessoa tem de prazer em trabalhar que ela fica viciada em trabalhar? Eu não conseguia entender, porque para mim não tinha prazer. Para mim era simplesmente porque eu precisava fazer, ganhar um dinheiro e sobreviver. Uhum, uhum. E o que é também, acho que Gente, meu celular tá uma um pouco parte. suicida. Oi, tá aberto. Que eu acho que uma coisa das redes sociais, né, que é algo que foi natural, orgânico, das pessoas perceberem que se interessam pelo processo das outras, né? Sim, Porque no fim das contas, né, o que rede social, né, aquela que engaja mais mesmo a pessoa, a influencer, é saber da vida tipo, o que que ela tá fazendo, não porque, ai, quero saber a fofoca, né, no geral, né? às Quero vezes sim, saber, né? mas assim, como ela chegou naquilo ali, como, porque a gente, né, não Mas é que, sabe. eu sinto muito isso, assim, por exemplo, quando eu vejo influenciador e tal, às vezes eu, sei lá, descubro uma influenciadora nova, e aí eu vou olhar, ela tem 300 mil seguidores. E aí eu fico pensando, como que ela chegou ali? E isso Isso. no meu trabalho, eu às vezes entrevisto as pessoas. Uhum, uhum. Aproveito que eu tô maquiando pra tirar dúvida. E eu atendo muitas influenciadoras, gente Sim. famosa, enfim, celebridades. E às vezes Uhum. eu pergunto, mas como que foi? Como que foi o dia um? Como que foi, Isso, assim, tipo, isso. o primeiro post que você fez? Por isso que eu É. achei legal contar que, tipo, meu primeiro post foi uma maquiagem feita numa amiga, tipo, num hotel, uma foto que, enfim, a Maria hoje olha, que essa minha amiga fotógrafa, fala, Uhum. nossa, nem sabia fotografar direito. Tudo bem, a gente tá, as duas, as três, né? A Carol me contratando a Maria, tipo, sabe, todo mundo ali tava vivendo Sim. uma primeira Uhum. experiência, mas tava todo mundo disposta a isso, sabe?
E eu acho que isso constrói a história também. E por isso que eu gosto de contar essa parte, porque eu tenho essa curiosidade. Como é que começa? Tipo, era isso. Quando eu fui fazer o curso de maquiagem, eu ficava, tá, mas pra onde eu vou? Pra quem que eu falo? É, O que eu tenho que fazer? talvez seja uma dica que é deixar, tipo assim, alguém que você admirou, alguma coisa, tipo assim, vai ver como foi a construção Ah, daquilo, né? Porque não chega e boom. Claro que tem coisas que acontecem assim, tem enfim, coisa. hoje no Hoje em mundo de dia, com. internet é. Exato. As Mas pessoas assim, quem faz um viralizam muito trabalho rápido. mesmo sustentável, sustentável no sentido, né, que se sustenta, que você vê Sim, que é bom e uma tal, carreira que tá se dedicando. acompanha, não é de uma hora para outra, Não, né? não E é. você vai construir e essa consciência. Por isso que eu sempre estou falando aqui que, tipo assim, quanto antes você começar a se autoconhecer o que você gosta de fazer, o que você gosta de trabalhar, o que você faz bem, o que tal, mais rápido vai ser esse caminho, porque daí você já tem mais clareza, né? E a gente Exato. vive num mundo, no Brasil principalmente, que eu já puxei esses dados, que 75% das pessoas afirmam que não se autoconhecem. É, Tipo, eu não pessoa, ou duvido. seja, você está seguindo, né? Você está seguindo um fluxo e uma Nem hora se vai ficar questionando, insustentável, né? você vai ser infeliz de alguma forma, né? É. De algum jeito. E aí, Mandy, então que maquiador é você hoje? O que que você faz no seu dia a dia? O que que você faz? Porque para as pessoas entenderem, eu faço o casamento, não, eu faço. O que que você Tá. faz? Eu sou uma maquiadora bem plural, assim. O mercado da maquiagem, apesar dele ter muitas possibilidades, ele é um mercado como um pouco como o da arquitetura, né? Por que não falar sobre isso? Que é um pouco nichado. Então, alguns profissionais fazem só interiores, só paisagismo, só corporativo. Na maquiagem também tem esses nichos. A pessoa faz só moda, ela faz só atendimento pessoa física, ela faz só noiva. Eu sou uma profissional que circula bem entre esses mundos, assim. Então, eu hoje atendo muitas marcas, eu não faço o que é chamado de high fashion, tipo, sei lá, a alta costura não está entre os meus clientes, então eu vou para um lado mais da moda comercial, assim, tipo Uhum. moda de revista, moda de Instagram, moda que a gente entra no site da loja e tem lá o banner, então esse é Algo o, mais esse é o real, né? mercado. Até por causa disso, né? Porque Exato, é uma coisa mais do dia a exato. dia, que você tem uma maquiagem que faz mais natural. Exato, exato. E que funciona bem em foto e Uhum, tal. Minha preocupação é sempre muito com a foto, como isso vai sair na foto. uhum. E aí, com isso, eu também atendo muita noiva, que também é uma preocupação da foto. Não é o meu maior mercado hoje. Durante o meu começo de maquiagem, o mercado de noivas foi um mercado muito aquecido para mim, que eu fazia muitas. Hoje em dia não é tão aquecido, mas eu ainda faço algumas. Uhum. E também trabalho com publicidade e atendimentos de pessoas físicas em casa também. Então, maquiagem e cabelo, para quem vai em festa, em eventos, enfim, em qualquer tipo de situação, aniversário, eu também atendo as pessoas em casa. Então, eu tenho um pouco desses três mundos dentro da minha área de atuação. E, e o que que você vê que você usa, vai, da arquitetura? Porque, assim, na minha visão, né, quando você faz uma maquiagem de carnaval, por exemplo, para mim, em carnaval e essas coisas, ou agora que vai ter o Halloween, né, que você Sim, fez um tempo você fazia, você vê que é uma maquiagem artística mais geométrica, é, né? Então, tipo, pra mim, não sei se, né, se você lê sim. dessa forma. Então, tipo assim, o que que você trouxe, né, todas as suas experiências para o que você faz hoje? Sim. Muita gente me pergunta se eu me arrependi de fazer arquitetura, se eu acho que eu devia ter começado na maquiagem antes, mas Uhum, na verdade eu não. Eu acho que foi muito importante para a minha construção como maquiadora hoje ter feito arquitetura. Eu acho que me traz muita noção de simetria, de combinação de cores, de estética, o que é bonito, o que não é bonito, geometria. Então eu gosto muito de delineado, de coisas gráficas. Eu acho que isso tem a deu ver uma com o desenho, eu acho que isso tem a ver característica com a para sua arquitetura. maquiagem, né? E eu gosto muito de cor. Tipo, é uma Uhum, coisa que eu sempre que eu posso, que é possível, enfim, que dá para usar, eu gosto de cor, mesmo que seja uma cor muito sutil, fazer um fundinho assim. E eu acho que isso tem a ver com a arquitetura, porque por mais que a gente fale, então arquitetura minimalista, você já vai tipo linkar, então tá, então ela é branca, então ela é cinza. A gente sempre tem isso vivo assim, uhum, e vem muito da arquitetura isso também. uhum. Então, cara, eu a zero me arrependo de ter feito faculdade, de ter estudado, porque além de ter aberto uma possibilidade gigantesca de pessoas que eu conheci nesse caminho e que me apoiaram muito nesse começo, então foi muito importante para o meu networking inicial, assim,
E, Uhum. cara, de estar entre pessoas que gostam de arte, consomem arte, e isso me engrandeceu muito, assim, como profissional. Também me deu toda essa noção de estética, assim, e de desenho, de simetria, que hoje é, tipo, tudo que eu faço. Inclusive, quando eu vou fazer cabelo, no começo, quando eu fazia cabelo, eu tinha algumas amigas, assim, que falavam, cara, mas por que você faz o cabelo desse jeito? E aí eu começava a falar, por que eu faço o cabelo desse jeito? E aí eu comecei a entender que tinha a ver com a arquitetura, que eu sabia que eu tinha que fazer um negócio para estruturar o Tipo uma outro, e onde eu ia maquete no botar o cabelo da grande. pessoa. É Exatamente. Por isso assim. que hoje eu linko a maquiagem a uma pintura e o cabelo a uma escultura. Porque é da onde eu vim, né? Da onde veio a minha raiz. Então, se eu vou fazer uma escultura, eu preciso pensar em como eu vou estruturar, como eu vou torcer, como eu Projeto. vou prender. Projeto, né, Exatamente, daquilo. projeto. E aí a pintura é o projeto final que eu vou fazer lá a elevação do prédio, entendeu? Que aí eu vou escolher se ele é de tijolinho marrom ou branco. Então tá, tipo, muito vivo em mim ainda, assim. E você, e Apesar você, de eu não e tipo, atuar você mais acha nisso, que né? hoje te dá uma característica, tipo, da sua maquiagem, Sim, isso, assim, né? Tipo sim. assim, as É pessoas isso, que tipo, por conhecem exemplo, porque... eu amo delineador, eu Uhum. amo delineado, não só em mim, mas em fazer delineado nas pessoas. E tem muita gente que fala, cara, nunca tinha conseguido fazer um delineado no meu olho. Aí eu falo, não, peraí, e faço o delineado e a pessoa fica, meu Deus, mas eu acho que tem a ver Peraí, que com eu já isso, fiz assim, planta à mão, então exatamente. pode... Tem de olhar e falar, tá, o que a pessoa tá me pedindo quando ela quer um delineado? Ela quer ver o gatinho aqui? Então, pera. Então, eu vou olhar esse olho e vou desenhar um gato para que ela enxergue um delineado. Não necessariamente como o tutorial da internet está mandando ou como a gente aprendeu da forma certa de se fazer um delineado. Ele é uma coisa para a pessoa, assim. E eu E acho que isso tem a que ver com a até foi arquitetura. uma coisa que a Vanessa falou, né? Que ela tá fazendo, né? Como ela transportou, né? Essa mesma pergunta que eu fiz para ela, que ela falou assim, não, eu acho que o que eu tô trazendo mais agora para, né, para nova profissão que ela tá começando de criadora de conteúdo, é isso, é tipo, querer entender, quando a gente vai fazer um projeto de arquitetura, de interior, de qualquer coisa, a gente tem que entender primeiro quem que é a pessoa, o que que ela tá É querendo, isso. né? E eu não sei se isso vem, né, numa pessoa que fez outra coisa e É, depois fez maquiagem. Talvez a gente tenha essa coisa de querer entender, sim, super. né, E né, no para fim, eu acho projetar de que, acordo. que a arquitetura e a maquiagem são muito parecidas. Ela só muda o que você, como eu atuo, o que eu faço, qual é a minha Qual atividade. que é o produto Mas final é também, né? isso. Exato, o produto final, exato. Mas é a mesma coisa, sou eu tentando entender dores quando é uma pessoa física daquela pessoa, né? Dores no sentido de o que ela quer, o que ela quer usar, que imagem ela quer ter. Quando é uma marca, a mesma coisa. O que essa marca está vendendo? Essa mulher que veste essa marca quer transmitir? Então, e é a mesma coisa, quando você vai construir a sua casa, o que você quer na sua casa? Por que ela vai ter essa cor ou a outra? Por que vai ter um sofá grande ou pequeno? Tipo, é muito E você parecido, acha ela só muda. que outros maquiadores, maquiadoras têm isso? Tipo, tem essa visão, tipo, Ah, projetual antes? eu acho que tudo o que você tem de experiência na vida, ele te deixa como um profissional diferente. Eu tenho Sim. amigas, por exemplo, maquiadoras que estudaram artes plásticas e elas têm, cara, Processo um traço lindo, criativo. um outro processo e que maravilhoso, diferente do meu, mas que Uhum. é bom. Eu gosto de estar junto porque complementa, assim, Legal. sabe? Então Uhum. eu acho que tudo que você estuda na vida enfim, coloca para dentro de você, no fim você vai conseguir atuar de alguma forma. Às vezes a gente nem É, sabe porque a gente está aprendendo aquilo. A gente fala, será que eu preciso aprender mesmo isso? E aí depois a vida roda e você fala, nossa, ainda bem que aquele dia eu estudei isso aqui, porque acabei precisando e achando que eu nunca nem ia precisar, sabe? é isso que eu tenho falado muito também, né? E quando né, faço mentoria com as meninas, né, que eu tenho feito mais com mulheres, mas do tipo assim, a pessoa acha, não, eu fiz tal trabalho, eu nem falo, eu nem considero. Tipo assim, amiga, você é uma experiência, É, você desenvolveu coisas ali, veja o que dali dá para você trazer também, né? Porque a gente exatamente. só é o único que a gente traz a composição de tudo isso né, que a gente desenvolveu, É, né? total. E De durante a conhecimento, arquitetura, né? É por isso que exemplo, diferencia de cada é, um. Porque se todo eu mundo estudasse tive. igual, tivesse a mesma percepção, tivesse, né? E é É, isso que é ser humano, no fim das contas, né? Que a gente vê exemplos aí tipo, de gêmeos que tipo, tiveram a mesma criação e tal, e eles têm totalmente uma visão de mundo diferente. diferente, têm experiências diferentes e tal. E isso deixa a pessoa única. É a mesma coisa no É isso. trabalho, né? É No trabalho você trazer coisas da sua, tanto da vida pessoal, da profissional, mas da pessoal, de gostos. Ah, eu adoro música. Aí você, por que não você trazer alguma coisa disso, né? O que que isso te traz também, né? E aí vai ficando cada vez mais
prazeroso também o seu trabalho, né? Porque daí você tá trazendo coisas que já no seu dia a dia já estão Exatamente. intrínsecas e você, E na né? verdade eu acho que naturalmente você acaba fazendo link com outras pessoas que podem ser os seus clientes, ou enfim, pessoas que vão querer você ali trazendo o seu trabalho, que vão olhar os seus hobbies e coisas que você se interessa e que aquela pessoa também se interessa. E falar, Sim, cara, já com esse tem uma profissional aqui eu. conexão. Exato, não só a conexão do que vai ser executado. Eu digo isso pra mim, assim, na Uhum. minha vida. Quando eu vou contratar pessoas para trabalhar pra mim ou para coisas que eu preciso, eu também quero saber a história delas, de onde elas vêm. Porque como eu tenho essa bagagem da arquitetura, da arte, eu dificilmente vou conseguir trabalhar com um profissional que não tenha essa bagagem, porque o meu linguajar, Cultural, tipo eu me assim. expresso Uhum. com base nisso, entendeu? Então, como que eu vou falar com uma pessoa que eu vou tentar expressar uma coisa e ela não consegue atingir? Então, quando vou buscar profissionais, eu busco nichado nessas coisas. Eu quero saber, eu quero olhar o Instagram, eu quero ver o que a O que pessoa que você já faz, fez? quero ver o que ela fala, eu quero ver o que ela veste, eu quero ver. E para mim isso é importante, sabe? Olha aí E eu quem acho que. entrou, a primeira pagante da Amanda aí, a Carola Ah, Bins. é. Ela sabe, ela é Amiga, muito importante. e pra gente ir a última pergunta aqui, o que que você, com tudo isso que você passou já, vai dar o quê? 20 anos de, né, trabalhando entre 10 de É. arquitetura, quase e 10 de 10 de maquiagem. maquiagem. O que que você está projetando para o futuro do seu trabalho? Você vê alguma mudança? Você vai continuar nessa? O que Ah, você eu acho que projeta? esse ano eu comecei a fazer uma coisa que estava no meu projeto há muito tempo, que é abrir os meus horizontes, entendeu? Para levar o meu trabalho para outros lugares, então, para fora do Brasil, para expandir um pouco o que eu faço, A me Amanda acabou de fazer desafiar. uma tour Exatamente. na Itália, muito Foi a primeira chique. vez que eu fui trabalhar fora do Brasil, tive uma experiência fora. E ano que vem terei outros, quem sabe, né? Estou aí disposta. Uhum. E acho que isso para mim é uma coisa que eu quero. Eu quero ser cada vez mais livre. É estranho, né? Pensar nisso linkado a uma coisa profissional que aparentemente nunca deixa a gente livre, né? A gente sempre tem que trabalhar. Essa é uma Uhum. coisa Sim. intrínseca ao ser humano. Mas eu quero que o meu trabalho seja cada vez mais, cara, ampliado. Tipo, ter feito essa viagem para Itália, e ter visto como as pessoas trabalham e ter trabalhado lá, enfim, cara, eu já tinha muito essa vontade. Eu voltei pensando, cara, eu posso trabalhar em qualquer lugar que eu quiser do mundo. Só depende de mim. Eu tenho que Sim. ter o meu trabalho de um jeito organizado que eu possa apresentar ele para as outras pessoas e falar, isso aqui que eu É. faço. Tipo, aqui no Japão, na China, no Brasil, na Itália, em qualquer lugar, entendeu? É É, uma profissão que. e aí uma mesma coisa que eu falei que eu tinha falado, né, lá na época da Vanessa também, é que quando a gente, né, e aí a Beatriz também tá aqui para falar, a gente daí, pra gente, quanto mais a gente quer ser livre, mais a gente tem que fazer a nossa marca É pessoal, né? isso, Qual que é o nosso é estilo? isso. Qual que é a gente? Né? E aí você vai, Quem é você, se né? eu Por for, que se alguém eu, vai te por contratar? exemplo, né, é que eu tô nessa momento reforçando a arquitetura a todo custo, né? Porque, né? Porque foi uma coisa que eu, né, no meu tempo, né, desde que eu comecei a empreender, eu dei uma ignorada nesse tempo. Assim, eu escondia porque, enfim, as pessoas Eu entendiam, sei, amiga. Eu enfim. entendo por quê. Passei por Então, isso. daí era isso que eu ia te falar, como sugestão, né? Que acaba que nem é previsto, mas todas que eu tô, as amigas, no final tem sugestões. Já bota aí Você o começar a roteiro, os pensar drops. você começar a pensar em fazer um estilo de uma coisa específica, tipo aquelas primeiras fotos que você tem bem geométricas do seu perfil. Sei lá, não sei nem se isso vira, né? O que que É, resolve, mas de repente vira um estilo de, tipo, a Amanda é a maquiagem X, geométrico. né? Geométrica, ou de tal, né? Porque a gente passa, principalmente quando a gente tá. A Vanessa falou disso também, né? E você também, né? Tipo, que você vive da sua arte, né? Da sua criação, no começo, ou, né, até a gente se sentir segura, a gente vai fazendo o que as pessoas querem, fazendo o que as Com pessoas querem. certeza. Aí chega uma hora que a gente precisa falar assim, Sim. vou botar o meu, É, meu, né, o meu molho para ter o meu estilo. Qual que é o estilo da fulana? sim. É tal, né? Então acho que isso é deixar essa reflexão aí para você, ainda mais que você vai fazer É, uma viagem agora longa, vai ver sim. outras coisas Eu muito acho que, na diferentes. verdade, Vocês vão fazer uns conteúdos juntas, você e a Vanessa, a Vamos, Amanda tá indo pro Japão. claro.
E A aí, gente, eu acho que o ano passado, né, e esse foi um ano que eu comecei a investir muito mais, assim. Durante muito tempo eu tinha muita dúvida de se eu tinha que agradar todos os públicos e quem que eu era isso, como profissional. E de acho uns que é um anos pra cá processo eu de tenho maturação cada do. vez mais batido nessa afirmativa, do tipo, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu faço, isso é a minha especialidade. Eu posso atender você em outros lugares, mas é aqui que tá o meu brilho, entendeu? Uhum, E eu uhum. acho que do ano passado para cá eu fiz uma série de 20 vídeos autorais que Ai, maravilhosos. É, que foram assistam, batendo bem, sim. bem Que foi nessa de coisa assim do que elementos, é. né? Que foi tipo É. de elementos, né? Que é E uma coisa também aí, bem arquitetônica. total. E aí foram 20 e eu parei um tempo para pensar para voltar com uma nova temporada ano que vem, provavelmente, com uma Uhum. coisa um pouco mais estruturada, até pensando nesse plano assim do, tá bom, De beleza, eu fiz esses 20, consolidar. entendi o que que acontece, como que funciona, o que que eu preciso, o que que eu não preciso. E beleza, então eu vou dar um tempo, deixar essa poeira baixar, dar uma sedimentada e voltar com isso de outro jeito, de outro É, formato, ou e assim aí o mesmo, mas com comunicando, né? uma Você outra coisa. entendeu o que que você é, qual é o seu estilo, o que que você quer passar, né? Como você quer ser visto. Ó, a B de É, novo aqui, né? A outra é você como você comunica, né? Aí você tem que ter essa clareza sua, e aí como você quer comunicar? Então, eu quero me comunicar, né? Comunicar agora como eu sou, de tal e tal jeito, sim. né? Maquiadora de alguma coisa, que é o que vai dando mais e mais valor, né? Quanto mais a gente se diferencia, né, É, da coisa, mas a gente pode cobrar quando é o caso, né? Porque daí é o estilo, a pessoa quer você, isso. né? Que é aquele Mas jeito no que você começo é faz. difícil, né? No começo Lógico, você lógico. acha que é melhor você ter uma possibilidade gigantesca, então você consegue pulverizar e atender mais pessoas Sim, do que você ir sim, lixando e sim. fechando o círculo, sabe? E É, é isso, a experiência ela então, vai. a Vanessa foi expressou essa, ó, 14 anos de escritório, acho que nos últimos dois que ela falou, não, meu estilo é isso É, aqui, não sei japonês, o quê. tem mais a ver com Cores eu oriental. não sei lidar muito bem com cores, eu gosto de menos, sabe, né? E aí você se coloca, e aí, meu, nos últimos anos da Vanessa, né? E aí ela também corajosa de ter, né, é, resolvido mudar isso, né? Essa coisa, mas ela deu um salto de crescimento, né, Total. no negócio dela quando ela se colocou como Acreditou, né? Falou, beleza, é isso acreditou, aqui. foi assim, É eu aqui que eu sou tô. desse jeito. E É, isso é, claro, experiência, idade, né? sim. Até que os mais novos estão nascendo mais confiantes em si mesmos, né? É, Eu acho acho que que eles estão expostos a muito mais julgamentos com rede social e tudo mais do que a gente teve, né? Então, você acaba criando uma casca. uma Aí você casca, fala, beleza, exatamente. eu tenho que ser eu mesmo, eu tenho que defender os meus pontos. Exato, Porque é só isso aí que vai me é, segurar, sabe? exato. Legal, Mas amiga. enfim, Obrigada, então. imagina, eu que Acho que é agradeço. isso. Deu para as pessoas perceberem, né, o processo e como você vai construindo. E eu acho que o que fica, né, por mais que demore tempo, e a gente sabe que quase todo mundo, né, a maioria das pessoas precisam da sobrevivência, né, dinheiro, sobrevivência, mas não deixe de, pelo menos, pensar, né, o que que eu gosto, o que que eu faço bem, como que eu posso ir construindo isso, né? A Beatriz ontem também, ela contou que ela desde o começo gostava, né, de marca. Aí não dá pra você trabalhar logo com isso, com brains, tal, 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 até que ela foi chegando, e É, entendendo o que que é aquela, né, qual que é o trabalho, demora anos e faz parte, né? Só que quanto mais você se propõe a isso, né? A entender isso, a coisa, mais eu não fácil assisti pode a ser live da B de essa ontem, mas eu tomada vou de assistir. consciência. Que eu quero assistir também. Eu quero assistir todas pra eu ficar por dentro de todo mundo. Porque é Saber o bom processo. saber a história dos No outros. fim, é tipo biografia, né? Praticamente. É? Tipo, é você Não, eu saber a achei biografia das maravilhoso, porque eu nunca pessoas. tinha contado minha história na internet. Eu conto pra quem, quando eu tô maquiando, normalmente as pessoas perguntam, nossa, arquiteta, de onde veio? Não sei o quê. Então eu sempre conto, mas é muito particular. É sempre um show pra uma única pessoa, às vezes duas, três. Agora, Então, hoje foi pra. não, e a gente. Ih, saiu. Bom, mas para finalizar, isso é um processo super importante que você pode fazer, né? Sozinha, pode ser olhar se você tem seu LinkedIn, né, construído, você, né, se você tiver ele atualizado, você olhar, voltar para lá e falar assim, nossa, olha aqui o que, que eu já passei, né? Olha aqui o que, que eu já fiz, o que que dali eu tô trazendo. A mãe de voltou. Então volta pra gente, para eu fazer essa finalização. O celular caiu tanto que ele até derrubou a mãe também. Escrever as reflexões.
Exato. Deixa eu ver se ela vai voltar. Tá, aqui. Oi, desculpa. Oiê. Deu uma queda bruta aqui. Não, o fechamento é tipo isso, né? Você falando que você nunca contou, você não É, fala tal. Esse exercício, pelo menos pra mim, e é isso que eu passo, né, quando eu falo com as pessoas, com as mentoradas, é tipo assim, esse exercício de você rever a sua história, e você pode, né, você não gasta dinheiro nenhum fazendo isso sozinho, você pode fazer sozinha, você, né, você voltar, tipo, entra lá no seu LinkedIn, se for o caso, né, do que você sim. usa, e vê o passo a passo, tipo o seu currículo, vai, se você tiver um currículo, olha lá e relembra o que que daquele, né, nossa, olha o que que eu fiz, lembra as coisas que você já passou ali, o que que daquilo eu tô trazendo? E aí você vai se apropriando mais da sua história, né? E vendo, tipo, por que você é como você é hoje. E aí isso Total. te empodera de uma forma que, pelo menos pra mim, foi, tipo, decisivo, assim. Tipo, Não, é cara, maravilhoso. a É isso. construção é feita por Você conta entende a sua disso. própria história, né? E não é Aí bizarro? você, acho A que você gente... se distancia um pouco É, quando já passou tanto tempo, e aí você olha e fala, caraca, é, fala, isso aqui olha o que que eu já foi passei, muito olha o que que eu importante já... pra mim. É. Exato. Então é importante. Então, se você faz isso poucas vezes, né? Tipo assim, eu acho que vai fazer mais, porque você lembra, nossa, aquele trabalho, lembra, tal, tal. Porque daí isso vai te trazendo. É tipo empoderar mesmo da sua Ah, história, né? Você se aproxima. Gente, a gente fica lendo você história de vê tanta sua gente que história não é. não só como a atriz principal, mas você vê ali com o olhar de quem tá de fora, olhando aquela história, É, tipo, caramba, aí olha você, tudo que aí você aconteceu começa aqui. a ver a linha condutora dali, né? É. Tipo assim, que é tipo assim, a sua essência, o que que é que você, o que que você veio fazer no mundo, né? Eu postei ontem, ontem, hoje, sei lá, alguma coisa sobre isso, que é tipo assim, você começa a ver, nossa, tudo tá levando, que nem a gente vem falando aqui, onde que tá vindo a da arquitetura? Vem daqui, vem daqui, né? Então acho que essas reflexões são importantes e podem ajudar a gente a estar mais feliz nos trabalhos. Totalmente. Essa é a Eu ideia. espero que todo mundo seja feliz trabalhando, porque eu já não fui feliz e hoje em dia, há alguns anos eu sou muito feliz e, cara, isso muda a vida, muda a sua energia, muda tudo. Saúde Muda a sua mental, relação física, com tudo, né? seus amigos, com a sua família, muda a sua relação com o dinheiro, muda a sua relação com tudo, cara. É Boa, muito importante. boa, boa. Isso aí. Então tá bom, amiga. Eu que Obrigada agradeço, pelo adorei. nosso papo. Eu vou vou postar aqui na íntegra e depois daqui uns dias vão ter cortezinhos e tal, e eu vou marcando Ai, que e chique, botando. adoro. Ah, é chique. Graças a IA, né? Porque a gente consegue fazer essas coisas de Exato. cor. E bom, usando ferramentas a nosso favor. Exatamente. Então tá, amiga, um beijo, boa Gente, viagem. Você viaja muito quando já? obrigada. Agora, Terça-feira. Ai, tô muito boa animada. viagem, aproveite Muito muito, obrigada. façam Farei, conteúdos sobre maquiagens japonesas, que eu tenho curiosidade, né? Que é uma faremos. questão. E, É e isso. é isso. Fiquem Obrigada. de olho por aí. Fiquem de olho o que, que a gente vai arrumar, arranjar Exatamente. projetos. Aguardem. Vem aí. Igual as blogueiras fazem. Vem aí. Beijo, amiga. Tchau. Tchau. Obrigada.